É aquilo que eu te falei antes da gente começar. Aqui no estúdio aqui tem uma galera diagnosticada de TDAH, cara. E você falou, cara, eu acho que é outra coisa. E olha, e médicos no mundo todo estão dando diagnóstico errado. Eu sou publicado em mais de 70 países. Um dos meus alertas é tomar muito cuidado e colocar um ser humano num diagnóstico. Frequentemente não é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH. É a síndrome do pensamento acelerado. Uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Não é suportável. Isso acelera 4 fenômenos que são copilotos da mente humana. O primeiro fenômeno é o alto fluxo. Por exemplo, enquanto eu estou falando, você está me entendendo. E os espectadores também estão me entendendo. Não é o eu. Você, inclusive, está meneando a cabeça. Não é o eu que é o piloto. São os copilotos. O processo é inconsciente. Então, enquanto eu falo, detona o gatilho da memória, que é o primeiro copiloto, em nuvens, abrindo milhares de janelas, que são os arquivos mentais, também em nuvens. E então o segundo fenômeno são as janelas da memória. O terceiro fenômeno é a âncora da memória, ou âncora emocional. Como abre múltiplas janelas, numa quantidade que não ocorria isso na história da humanidade, a não ser em tempo de escassez, de guerra, de grandes estresses. O que ocorre é que a âncora não se instala para gerar concentração numa determinada região, para que você se concentre, você assimile, você retenha e você dê respostas adequadas, num tempo adequado. Como dispara o gatilho numa quantidade absurda, abre milhares de janelas com milhões de dados, a âncora fica dançando no córtex cerebral. Então o navio não se fixa no porto. E aí uma das consequências é uma agitação, uma inquietação, sempre querendo fazer algo ou alguma coisa. Mas no mundo todo as crianças e adolescentes estão assim, ou grande parte dos adultos também, em destaque quem trabalha com comunicação, porque tudo é muito rápido. E isso simula quais sintomas? Querer tudo rápido e pronto. Número 2, baixo limiar para suportar frustrações. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Número 3, asco ou aversão ao tédio e à solidão. E o tédio e a solidão são importantíssimos. Elimine o tédio e a solidão, que você não tem um bilhete para velejar nas águas da emoção, se interiorizar. Outra coisa importante, dores musculares e dores de cabeça. Mas por que coletivamente as pessoas estão apresentando dores musculares e dores de cabeça? Inclusive, eu tenho dado muitos treinamentos para magistrados. Eles trabalham demais. São personagens que têm uma responsabilidade grande e um trabalho mental muitas vezes exagerado. Muitos têm dores de cabeça e dores musculares. Inclusive queda de cabelo, nó na garganta, hipertensão, que representam gritos de alerta do corpo suplicando. Olha, mude seu estilo de vida, porque você ultrapassou os limites. Então, sintomas psicossomáticos, frequentemente, eles representam um alerta do cérebro pedindo para que possamos relaxar mais, namorar mais a vida, viver mais tranquilamente, apesar de toda a quantidade de atividades. Ou seja, de desacelerar mais o pensamento. E além disso, gera-se déficit de concentração e déficit de memória. Se você perguntar para o teu público, quem tem déficit de memória? Como frequentemente eu tenho dentro do meu Instagram orientado as pessoas. Se você está com déficit de memória, por favor, se é déficit corriqueiro, não procure seu médico, porque provavelmente ele também está esquecido. Meus colegas médicos têm muita atividade e mente hiperacelerada, o cérebro bloqueia os campos da memória para que a pessoa pense menos e tenha mais qualidade de vida. É uma estratégia do cérebro. A não ser que seja um déficit importante, você esqueceu o nome de pessoas que você trabalha todos os dias, ou não está conseguindo organizar o pensamento, aí é algo mais sério. Mas o déficit corriqueiro é uma estratégia do cérebro
para aliviar uma mente ansiosa, hiperpensante, ou seja, uma mente que tem a síndrome do pensamento acelerado, mas que não é hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por isso não se deveria dar drogas da obediência, como no mundo todo tem ocorrido. Por isso que os índices de hiperatividade nos Estados Unidos estão errados. 20% das crianças e adolescentes com diagnóstico de hiperatividade. Claro, os médicos, os profissionais do estudo, o processo de construção de pensamentos, não sabem que se você bombardear o córtex cerebral com uma quantidade absurda, só para você ter uma ideia, na década de 50 do século passado, um jornal de grande circulação adquiria mais informações, ou tanto no passado como hoje, mais informações do que um ser humano médio conseguia incorporar durante toda a sua história. No século passado, essa quantidade de dados não faz bem para o psiquismo, nem para a construção inteligente de informação. Einstein tinha menos dados no córtex cerebral do que grande parte dos bons engenheiros e físicos. Mas como é que ele produziu a sua teoria da relatividade? Não é pela quantidade de dados, mas pela organização dos dados. Então, na minha teoria, que estudou e tem estudado o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu, o programa de gestão da emoção, os papéis consciente e inconsciente da memória e o processo de formação de pensadores, eu entrei nessa área, como homens e mulheres brilharam na sua intelectualidade. O que os fizeram, entre aspas, gênios, não é uma capacidade notável de armazenamento. Não é uma capacidade incrível de dados. Hoje qualquer computador medíocre tem mais capacidade, ou pelo menos de retenção e de repetição de dados. É a maneira ousada, criativa, você entender que não há céu sem tempestades e que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Você só teve sucesso porque, sem perceber, você usou essas variáveis, entendeu? Entendi.